Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. O ser bolhoso na piscina. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com ela nos anos 90 e que até hoje não achou uma explicação para o ocorrido. E ela conta o relato até na esperança de que alguém possa ajudá-la a decifrar o que foi isso, ou encontrar uma explicação para isso. Bom, vamos ao relato. A história começa no final da década de 90, quando ela já era adolescente, na casa dos pais dela. Casa essa que já tinha um histórico bem grande de atividade paranormal, que envolvia fenômenos que várias pessoas já presenciaram. Mas ela vai dar foco aqui ao que aconteceu com ela, que talvez seja o que aconteceu de mais assustador nessa casa. Ela diz que era fato que a maioria das coisas sobrenaturais que aconteciam na casa dela eram na piscina, ou pelo menos envolviam a piscina. Ela conta que viam muita coisa estranha saindo da piscina. Entre essas coisas, eles já viram uma noiva saindo da piscina, uma velha saindo da piscina, até um paraquedista saindo da piscina e desaparecendo logo depois. Mas o relato dela é de algo muito mais estranho do que isso. Ela conta que era uma tarde ensolarada lá em Salvador e ela estava sozinha em casa nadando na piscina, quando de repente ela notou algo se mexendo no fundo da piscina. Ela conta que a água estava bem clarinha, bem límpida, o que permitiu que ela visse com certa clareza o que tinha no fundo da piscina. E era um aglomerado de bolhas. E essas bolhas brilhavam muito e parecia nadar na piscina como um animal. As bolhas pareciam ligadas umas às outras e isso parece que formava um único animal. Animal, entre aspas, um ser, não sei, alguma coisa. Ela conta que ficou apavorada, saiu imediatamente da piscina e foi pegar aquela peneira, aquela redinha que a gente passa na piscina para tirar sujeira, e ela foi pegar aquilo para tentar pegar o bicho, sei lá, aquela coisa de bolha que estava embaixo da piscina. Ela conta que ele estava no fundo e pegá-lo foi muito difícil, mas ela conseguiu. E quando ela jogou aquilo lá na borda da piscina, tirou com a peneira e jogou na borda da piscina, foi que ela pôde ver com perfeição o que era aquilo. Era uma espécie de animal formado por mini bolhas, diversas mini bolhas gelatinosas, meio furta-cor. E o animal fazia movimentos como se estivesse respirando, mas não tinha olhos, nem boca, nem nariz, nem braço, nem nada. Era apenas um aglomerado de bolhas. Parecia um slime transparente, cheio de orbes. Ela diz que sabe aquele orbis, que é um brinquedo, uma bolinha gelatinosa que em contato com a água ela incha? Então, diz que parecia um aglomerado daquilo misturado com um slime transparente. Ela diz que ele media aproximadamente uns 8 centímetros de altura e uns 10 centímetros de largura. Então não era muito grande, né? Devia ser uma coisa assim. Muito curiosa, ela conta que pegou uma vareta e cutucou o animal. E ele reagiu. Ele imediatamente reagiu tentando fugir, o que provava que era algo vivo. E pior, ele começou a mudar a forma. Toda vez que ela cutucava ele ficava redondo, quadrado, virava líquido e sólido de novo. Ela conta que não entendeu como ele sobreviveu numa piscina cheia de cloro, o que mataria qualquer ser vivo aquático. Diz que aquilo não parecia nenhum ser que ela já tenha visto em qualquer lugar. E ela não sabia o que fazer com aquilo, gente. Ela conta que os pais dela não tinham chegado em casa ainda. E ela não sabia se ela matava aquele bicho, se ela soltava ele, se ela chamava o Ibama. Foi então que ela decidiu colocá-lo num balde, mas diz que ele era muito gelatinoso, ela não sabia como fazer aquilo sem machucá-lo. Então ela simplesmente colocou o balde em cima dele e imediatamente foi ligar para os pais dela para saber o que ela deveria fazer. E após alguns minutos tentando falar com os pais dela sem sucesso, já estava escurecendo lá fora. E ela foi lá olhar para ver se o animal estava vivo ainda. E para surpresa dela, ele tinha sumido. O balde havia caído e o animal desaparecido. Nesse momento ela já estava em pânico, ela procurou ele por todo quanto é canto e não encontrou.
Quando os pais chegaram, ela contou tudo para os pais, mas eles não deram muita atenção, né? Acharam que era fruto da imaginação dela, já que o animal não estava mais lá, né? Eis que mais tarde, no meio da madrugada, todos da casa acordaram com luzes intensas sobre a piscina da casa. Diz que era uma espécie de orbes que ficavam sobre a piscina e sobre o quintal da casa, como se estivessem procurando algo. Ela conta que eram vários e alguns inclusive entraram na casa, mas logo em seguida desapareceram. E isso aconteceu por mais algumas noites depois ainda. Foram algumas noites seguidas até não acontecer mais. Ela acredita que esses orbes estavam procurando alguma coisa que possivelmente fosse aquele animal que ela encontrou na piscina. Depois desse ocorrido, ela nunca mais entrou na piscina e passou anos levando esse caso a profissionais e especialistas da área da biologia marinha, em busca de uma explicação para o que ela viu, mas ninguém soube dizer para ela o que era aquilo. E mesmo que houvesse um animal desses, como ele pararia na piscina dela? Na casa dela, que ficava a centenas de metros da praia? É um grande mistério para o qual ela nunca achou uma explicação. Minhas memórias, morte e reencarnação. A moça que nos conta esse relato mora em São Paulo e essa história é de um tio-avô dela. Um senhor que era militar, estudado, de família, com ótimas condições financeiras e muito temente a Deus. E não tem por que ele mentir a respeito do relato a seguir. Então, esse tio-avô, dia 30 de abril de 2012, estava em casa, tranquilamente, e sem nenhum motivo aparente ele sofreu um desmaio. Foi socorrido no pronto-socorro e lá o médico prontamente o atendeu e após vários exames o médico constatou que o caso era grave e exigia internação. Assim ele foi transferido a um hospital e passou por vários exames. Então ele foi removido para um quarto onde vários pacientes brincavam, contavam piadas, davam risada enquanto ou aguardavam a alta ou aguardavam resultados de exames. E repentinamente, pelo que contam a ele sofreu uma parada cardíaca e foi socorrido rapidamente pelos médicos, removido para o pronto-socorro e ali ele foi ressuscitado. E enquanto ele estava ali praticamente apagado, ele acordou num lugar muito estranho, coberto por nuvens e tinha ali 2 elevadores. Um ia para cima e o outro ia para baixo. Sem entender muito o que estava acontecendo, ele optou por entrar naquele que ia para baixo. Dentro desse elevador superlotado, tinha um sujeito mal encarado que tentava estuprar uma prostituta. Um traficante de drogas agredia um garoto de uns 14 anos que estava usando cocaína. Um outro sujeito tentava furtar a carteira de um político reconhecidamente corrupto. E ele ali, sem entender nada, ficou encostado num canto do elevador até que ele chegasse ao seu destino, que até aquele momento ele ainda desconhecia. E ao descer do elevador, ele encontrou uma enorme fila, que também era uma bagunça, e ele ainda sem entender nada pegou o fim da fila, onde os enfileirados ali brigavam entre si, tentavam furar fila, chutavam uns aos outros, e ele ali quieto tentando entender onde ele estava, o que era aquilo. E depois de várias horas de espera, ele foi atendido por um tipo estranho, com chifres na cabeça, uma cauda pontiaguda e uma roupa vermelho vinho. E após consultar uma lista quilométrica, ele disse que o nome do moço, né, do tio-avô lá, o nome dele não constava na lista, que era para ele tentar o andar de cima. Sendo assim, ele pegou o elevador de volta e não sabe como, mas ele acordou na mesa da emergência, no hospital onde ele estava internado. Mas apesar de todo o empenho dos médicos que estavam lá tentando ressuscitá-lo e conseguiram ressuscitar, ele teve outra parada cardíaca e voltou ao mesmo lugar onde se encontravam aqueles 2 elevadores novamente. E como ele já sabia que o nome dele não constava na lista do pessoal onde o elevador descia, ele resolveu entrar no outro elevador, aquele que subia. E dentro desse elevador só tinha criança sorrindo, além de alguns poucos jovens, adultos e idosos, que lá se comportavam com disciplina. Lá em cima também havia uma fila para atendimento, mas que comparada com a fila lá de baixo era uma fila insignificante.
pequenininha. E ele foi atendido por um senhor com longas barbas brancas, uma auréola na cabeça e roupas brancas também. E após consultar a lista de espera ali, ele disse que apesar do nome dele constar na lista, ele ainda precisava corrigir alguns pecados pendentes, os quais, embora leves, o impediam de entrar naquele momento, naquele local. Assim, resolveu entrar de volta no mesmo elevador e aqui está hoje, segundo ele, tentando resolver esses erros, corrigir esses erros. Não sabe se vai corrigir, mas vai tentar. Vivi 18 anos em uma casa assombrada. A moça que nos conta esse relato vive em uma das 9 ilhas dos Açores, na ilha de São Miguel, em Portugal. Ela conta que desde criança convive com o paranormal, mas como na ilha dela o pessoal leva isso muito como um tabu, o povo era muito fechado, então por isso quem tinha esses dons era taxado de louco, que precisava de tratamento, tinha problema psiquiátrico. Então durante muitos anos ela nunca comentou muito com as pessoas o que ela via, o que ela sentia. E embora ela tenha muitos relatos para contar, ela diz que esse será apenas da casa que ela comprou logo depois de se casar. Casa qual neste momento está à venda. Então ela conta que se casou aos 21 anos e foi para Portugal, na ilha de São Miguel. Foi para lá com o marido e após alguns anos, não foi imediatamente após o casamento não, após alguns anos, eles queriam comprar uma casa porque queriam ter filhos, né? Queriam ter algo deles. E assim fizeram, compraram a casa, mas diz que logo de início ela já sentiu alguma coisa estranha nessa casa e já não queria mais a casa. Mas o marido dela já tinha dito pro atual proprietário que ia comprar a casa, inclusive já tinha dado sinal em dinheiro para ele. Bom, ficaram com a casa, se mudaram, mas logo ela começou a sentir essas coisas estranhas da casa. Desde a sensação de estar sendo observada até ver vultos e escutar a casa que estalava inteira. Eram estalos que chegavam a assustar durante a noite. As luzes acendiam sozinhas, as lâmpadas explodiam. Ela conta que nunca teve medo do invisível, mas naquela casa não se tratava nem do medo. Com o passar do tempo, ela conta que foi enfraquecendo. Ela foi tendo muitos pesadelos horríveis durante a noite e adoecia sem mais nem menos. Muitas noites ela nem dormia, tentando ver se ela conseguia captar algo, ver algo, para provar para o marido dela que as coisas aconteciam, porque geralmente aconteciam quando ele não estava lá e ele não acreditava nela. Muitas vezes ela acordou com a cama tremendo, como se fosse um terremoto. Ela chegou a pensar que estava ficando doida mesmo. Acabou que ela se isolou, se tornou uma pessoa triste, não era mais ela. Começou a ficar doente, sempre doente, e durante os 19 anos em que ela viveu lá, 19 anos, ela tomava remédios porque ela vivia tendo alergias, gripes, infecções, dores musculares. Diz que parecia uma velhinha de 80 anos, embora fosse muito nova ainda, 20 e poucos anos. E em 2016, depois de já ter ficado muito doente, ela resolveu dar um basta, dar um fim nessa situação. Bateu o pé e falou muito sério com o marido dela que estava na hora deles se mudarem dali. E em 2017 ela diz que foi um ano glorioso para ela, porque se mudaram. Compraram a casa que ela mora agora. Casa essa que, ao contrário da outra, respira-se boas energias ali dentro. Compraram e se mudaram em junho de 2017 e ela diz que nunca foi tão feliz na vida dela. Todo aquele peso que ela sentia sumiu. Hoje ela não toma medicação nenhuma mais, não fica mais doente como antes. Se sente muito bem e muito feliz. Da outra casa ela nem se despediu. Foram quase 19 anos de muito sofrimento. E ela nunca conseguiu perceber o que a casa tinha, o que a casa fazia com ela, porque a casa acabava com as energias dela, esgotava. Muitos vizinhos da antiga casa diziam que a antiga dona fazia muitos feitiços lá dentro. Mas ela nunca vai saber ao certo se era isso mesmo, o que era.
Mas nesse momento, depois de ter passado por tudo aquilo, a única coisa que ela quer é vender aquela casa e desejar boa sorte para o novo comprador. E se vocês gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!